Segurança jurídica é tudo. Segurança jurídica é democracia. Segurança jurídica é direitos humanos. Segurança jurídica é possibilidade de negócio, de emprego, de dignidade. Segurança jurídica é a base de tudo. Mas não é o momento que a gente pode dizer que, né, até a segurança jurídica nos deixa de cabelo em pé. Hoje, lendo o editorial do Estado de São Paulo, como eu faço, né, há mais de 20 anos, eu li o seguinte: o editorial ele diz que o bolsonarismo despreza os direitos humanos e defende a impunidade para crimes praticados por policiais no exercício da profissão. No entanto, quando seus aliados estão envolvidos em problemas com a justiça, isso se inverte, tornando como prioridade o processo legal e a imparcialidade. Sobre os detidos pelos atos de 8 de janeiro, diante do grande número de pessoas envolvidas, é provável que haja prisões preventivas em desacordo com os requisitos legais. E essas prisões devem ser revogadas o quanto antes. O texto ainda afirma que os detidos pelo vandalismo não podem ser considerados presos políticos. Bom, eu fiz esse recorte desse editorial porque me incomodou demais. Incomodou demais por quê, senhores? Processo legal, garantias legais, é para todo mundo. Se não é para todo mundo, não é para ninguém. Não é garantia. É mero meio de coerção de quem está no poder. Segundo, ok, não é um preso político. Quem praticou vandalismo é vândalo. Quem incitou animosidade do Exército cometeu incitação ao crime. Quem praticou incitação a qualquer crime também praticou a mesma modalidade penal. Quem ameaçou fez crime de ameaça. Quem tentou abolir o Estado Democrático de Direito, muito embora eu ache difícil você abolir o Estado Democrático de Direito quebrando cadeira, cometeu esse crime e é a justiça que vai analisar. É criminoso? É. É preso político? Não é. Mas, se existe a garantia penal e o próprio ministro, eu não lembro se foi o André Mendonça ou o Cássio Nunes Marques, fez uma ressalva num habeas corpus. Ele disse que as prisões preventivas foram mantidas a despeito de não haver individualização das ações e que ele só não pôde reverter porque existe súmula do STF impedindo a revisão de uma decisão feita pelo juiz relator no caso da manutenção dessas prisões. Ou seja, se as pessoas que estão presas por supostamente terem cometido esses crimes que eu já falei, não foram soltas e não podem ser soltas por um ato formal de impossibilidade de revisão, e um próprio ministro me diz que essas prisões preventivas, algumas têm irregularidades porque não foram individualizadas as responsabilidades, eu não posso dizer que tem preso político ou eu posso dizer que há uma irresponsabilidade do judiciário. Ainda mais como levantou o jornal A Folha de São Paulo hoje, a maioria tem uma grande parcela dessas quase 900 pessoas que sequer tem assistência judiciária. Que situação é essa? Né? Ok, não pode falar que é preso político, mas tem que ter algum outro nome. Tem que ter algum outro nome. Nelson? Bom, Pavinato, eu concordo que não são presos políticos. Não são presos políticos mesmo. Mas eu discordo de que houve respeito a garantias fundamentais. Eu posso elencar aqui várias. Para começar, a lei diz que a audiência de custódia deve se dar em 24 horas. 24 horas a partir de quando? Do auto de prisão em flagrante? Não, da captura. Porque o auto de prisão em flagrante é só uma fase da prisão. Desde a captura, a pessoa já está sob custódia do Estado. E a lei diz, não sou eu, a lei diz que a partir da 25ª hora, essa prisão se torna ilegal. No caso dessas pessoas presas no dia 8, as audiências de custódia foram acontecer depois de semana.
E mais, depois de semana, com a autoridade judiciária delegada, ou seja, juízes auxiliares, sem possibilidade de, diante de eventual ilegalidade, determinar a soltura, o que não existe em Estado democrático sério. Só um exemplo. Outra coisa, pessoas presas, homens e mulheres no mesmo local. Isso não existe em lugar nenhum país sério do mundo. Crianças e idosos no mesmo local. Mães com crianças. Mães que estavam presas estavam com criança de colo. Isso não existe. Então, garantias fundamentais, aí passou longe. Passou longe mesmo, por critérios legais, por critérios humanísticos e por muitos outros critérios, como, por exemplo, o direito de ver a sua conduta individualizada para uma avaliação, se há necessidade ou não de prisão. Essas pessoas, 1.500 pessoas presas, foram presas no Distrito Federal, onde não havia juízes suficientes para as audiências de custódia, delegados de polícia suficientes para os autos de prisão em flagrante, não havia nada, não havia defensor público suficiente. Aliás, nem hoje há. Não tem nenhuma capital no Brasil que tenha condições de ceder defensor público para 1.500 pessoas presas de uma vez. Eu acredito que nem aqui em São Paulo, que é a maior cidade do mundo, com o maior arcabouço de defensores públicos, não teria condições suficientes. Falta defesa. Quando não tem defesa, não tem garantia fundamental. É básico. Então, presos políticos não são. São pessoas que, boa parte deles cometeram crime, sim, porque as imagens estão aí, nós estamos acompanhando, são fatos criminosos. Não sei se todos que estão presos estavam, de fato, nessas imagens que nós estamos vendo, mas para isso é que um judiciário sério deveria individualizar as condutas, dar direito de defesa, observar os critérios legais para que essas prisões não fossem desrespeitosas a essas chamadas garantias fundamentais que esse jornal diz que essas pessoas não gostam, né? Olha, notícia de última hora, acabei de receber aqui, Moraes manda soltar 137 presos por ataques no 8 de janeiro. Liberados vão usar tornozeleira e cumprir medidas como a proibição do uso de redes sociais. Cerca de 800 permanecem detidos e ainda vale a observação do Ministério Público do Distrito Federal que a maioria deles sequer tem advogado constituído. Sabe uma coisa? Isso só prova que essas 100 pessoas não deveriam ter sido presas. Só prova que as prisões delas são ilegais desde o começo. Fica uma questão no ar também. Entendeu? Só confirma. Quem vai restituir essas pessoas que ficaram presas devidamente por 100 dias? A regra é clara, a pessoa tem que estar solta e se você ter critérios e provas e indícios suficientes, há uma decisão que manda prender. Não tem essa de prende todo mundo e depois vê quem solta. Isso não existe, é o pão cortando a faca. Importante a gente lembrar que a prisão punitiva, no quesito liberdade, ela é a última ratio que a gente fala, né? Ou seja, existem diversas outras medidas que o Estado tem que ter condição de controlar, exemplo, a tornozeleira eletrônica era um deles, onde a liberdade, olhando para a Constituição, a liberdade é o segundo bem mais importante, só perdendo para a vida. Então, como que a gente tem... Segundo o professor Antônio Junqueira de Azevedo, saudoso, meu querido professor, ele dizia que a liberdade é o mais importante. Porque o que é a vida sem liberdade? Exatamente. Então, pela nossa Constituição ou pelo nosso querido professor. E aí a gente tem é muito desproporcional. Você desrespeita o devido processo legal, a ampla defesa. Existem tantas violações a direitos fundamentais, cláusulas pétreas da nossa Constituição, que não é possível que uma formalidade, o princípio que seja da instrumentalidade das formas ou qualquer outro princípio se sobreponha à dignidade da vida humana, à liberdade e a tantos outros. Devido processo legal, ampla defesa, defesa técnica. O devido processo legal, ele é composto justamente pela ampla defesa, mais defesa técnica. E isso ninguém está observando. E o direito penal é mais grave, porque não pode haver pena nem preventiva, nem provisória, nem definitiva, sem prévia comunicação legal. No direito penal, você não pode fazer extensão, aplicar analogia. Se o Estado não tem juiz para fazer audiência de custódia, tem que soltar. Tem que soltar. Não dá para você falar é um caso excepcional. O direito penal não admite excepcionalidade, só em ditaduras. Até porque o Estado, isso é muito claro no direito, que o Estado não pode se beneficiar da própria torpeza. O Pavinato tocou num ponto agora que eu estava elaborando meu raciocínio aqui quando ele falou ditadura. Nós não vivemos a era da ditadura, né? Também muita gente exilada, gente que fala disso até hoje. Imagina para essas pessoas que estão presas o que elas vão falar no futuro. Porque hoje a esquerda fala disso, né? Eu vivi numa ditadura, que não sei o quê, tudo bem, né? A história prova ou não sobre isso, mas essas pessoas aí estão passando por um momento que lá na frente eles vão lembrar. Mas tem uma São coisa. 14 horas
6h31. Mas tem uma coisa também que não dá para negar. Tem muitas dessas pessoas também que são contra a história da existência da ditadura. Tem muitas pessoas que falam que deveria mesmo ter ditadura. Aliás, muitas pessoas foram presas justamente porque estavam com uma placa dessa. Tem trouxa, né? Tem em todo lugar. Tem em todo lugar. E as pessoas também vão ver na prática o que é a necessidade de direitos humanos. Né? Mas hoje, Nelson, tudo bem, mas hoje essas pessoas estão vivendo presas aí, sem o direito da audiência de custódia, com vários erros já mencionados por vocês aqui na mesa. O que você acha que essas pessoas vão falar daqui 20 anos? Sabe o que eu espero de verdade? Que elas reflitam e vejam que direitos humanos não tem lado, exatamente, não tem pessoa, não tem espectro político, que direitos humanos é da pessoa humana, simplesmente. Não é, Felipe? Eu tô cansado de ver coisas assim, né? Eu sempre disse isso. Do lado direito, eu sempre fui torpedeado quando eu falava das prisões da Lava Jato, que eram prisões com excesso de prazo, que eram verdadeiras torturas elucidativas, ou seja, você só sai se fizer alguma delação e ferrar com alguém. Isso não pode, não tem na lei, não pode. Ah, mas é um caso excepcional, nós vamos atingir figuras... Olha aí o que aconteceu. Tá todo mundo na rua, meu filho. Não pode. Aí, muita gente da esquerda começou a gostar dos meus comentários. Porque meu comentário é jurídico. Não é nem de direita nem de esquerda, é de direito. Aí essas pessoas que me ouviam naquela época, que a direita me chamava de comunista, porque eu falava do direito, hoje, esse pessoal que se aproveitou dos meus comentários, né? Tem que ser de direito, tem que ser a garantia... Hoje esse pessoal que falava o seguinte, tá ilegal o direito, tá tudo assim. Tem que construir mais prisão em Brasília. Foi pouca gente. Comentarista político respeitado falando, tem que criar mais puxadinho na papuda. Você sabe o que eu tô falando. Claro, claro. Não, Pavinato, é surreal o momento que nós estamos passando, né? O nosso tensionamento social está muito grande, há um esgarçamento da sociedade, né? E o judiciário reflete isso, infelizmente, né? E é bom lembrar, como você colocou aqui, que essa hipertrofia do poder judiciário, ela se iniciou na Lava Jato. Exato. Né? Quando o pessoal aplaudia o Ministério Público exagerando na sua atuação, quando o pessoal aplaudia o super juiz Moro, né, atuando de forma completamente arbitrária, não é? Está repercutindo, nesse momento, na conduta do STF e do Poder Judiciário em geral, não é? E hoje o lulismo tem a figura do superministro também. Eles têm um personagem igual. No Carnaval foi assim. E é importante destacar o seguinte também, Pavinato, eu gosto de falar o seguinte. Em 2021, né, o Bolsonaro, junto com a sua base parlamentar, resolveu incluir o crime contra o Estado Democrático de Direito no Código Penal, né? Visando buscar exatamente o pessoal de esquerda, né? Por conta daquela manifestação que teve em Brasília também. Não é parecida, mas lembra um pouco o que aconteceu em 8 de janeiro, né? Então, o que está acontecendo agora que nós estamos vendo é a esquerda usando esse instituto do Estado Democrático de Direito contra a direita, né? A esquerda, que foi perseguida na ditadura militar por conta de um conceito aberto da proteção da segurança nacional, agora está utilizando o Instituto do Estado da violação ao Estado Democrático de Direito para perseguir também as pessoas de direita, que pensam diferente. O que é um absurdo e é surreal, né? O crime, Pavinato, não dá para banalizar. O crime, por exemplo, de ameaça só faz sentido quando a pessoa que verbaliza e que fala tem a capacidade Exato. e tem a possibilidade real de fazer com que as pessoas tenham animosidade contra as instituições. A tia do Zap, por exemplo, que fala que alguma coisa, não tem condição nenhuma de fazer com que a pessoa faça esse tipo de postura. O ameaçado, ele tem que se sentir intimamente ameaçado para que configure o crime também. Tem esse detalhe também. E outra coisa importante também que eu acho o seguinte, né? Crime contra o Estado Democrático de Direito, né, só funciona se você quer trocar. Eu viro assim e falar assim, ô Graciane Barbosa, eu vou te pegar na rua. Ou pro Rodolfão mesmo, nós vamos sair no braço na rua. Isso é ameaça? Não é ameaça. Olha o sorriso dele. Desculpa, eu queria ilustrar. Te ameaçar não é ameaça. Eu só queria ilustrar. Coisas engraçadas. Por exemplo, alterar os poderes instituídos, né?
violação ao Estado Democrático de Direito só faz sentido se você quer tirar aquele poder instituído e trocar por outro. Se você não tem outro para colocar, não tem por que você falar de crime contra o Estado Democrático de Direito. É crime impossível. É crime impossível, não existe isso. Não existe isso. Crime impossível porque o ofendido não foi nem a instituição, né? Aliás, o vídeo do institucional do STF é isso. O ofendido foi o prédio. Foi a matéria. Não, e se a nossa democracia está ameaçada? Não, porque estava vazio ainda. O prédio vazio. Né? O prédio vazio. Agora foi um pouco da ilegalidade. Claro que é um símbolo, né? Um símbolo importante. O Nelson tá falando aqui também que tá certo, tá errado. Tá errado, claro. Tá errado. O Nelson, muito feliz na colocação dele, né? Por exemplo, a audiência de custódia se faz 24 horas do ato de prisão, da captura, né? A gente viu, por exemplo, juízes fazendo a audiência de custódia e mandando o relatório para o Alexandre de Moraes decidir. Não, isso é ilegalidade. É o juiz que faz vê o réu que tem uma decisão. Claro. Absurdo. É a primeira vez no judiciário brasileiro que um juiz vai poder estar diante de uma ilegalidade e não vai poder decidir. Agora, não vai poder a pergunta impugnar a ilegalidade. É assim, não é. A gente tem crimes reais. O crime de vandalismo é indiscutível. Perfeito. Indiscutível. Né? O crime de fazer animosidade com o Exército, mesmo que não tenha finalidade, é indiscutível porque puseram lá no Código Penal, porque é. Tá lá, foi posto. Né? Foi o próprio movimento parlamentar bolsonarista que colocou isso no Código Penal. Né? Montaram uma arapuca para si mesmos. Perfeito. É o que eu falo. Burrice não leva a lugar nenhum. Se você não tem inteligência, uma hora você roda. Exatamente. Agora, essa questão da abolição do Estado Democrático de Direito, há controvérsia que nem o Felipe falou aqui, porque não tinha condição, não tinha como você acabar com o Estado Democrático de Direito. Mas a minha pergunta é, Nelson, a gente sabe que tem crime. Então, se tem crime do Código Penal não é preso político. Mas a partir do momento que, se eu olho para um traficante como o André do Rap, uma formalidade não foi cumprida, a prisão dele foi relaxada. Ele foi solto. Agora, só porque estes crimes têm conotação com um espectro político, à medida que é claro, é patente, é gritante, é inegável, é nítido, não dá para disfarçar. Sim. Que a audiência de custódia não houve e a que houve foi contrária à lei e por isso eles deviam ser liberados, eu posso dizer que eles estão presos politicamente? É uma dúvida. O crime não é político. Exato. Mas a razão por eles estarem lá puxando... É uma coisa legal. Se entrou no sistema carcerário, não importa se provisório ou não. Tua vida já não é a mesma coisa. Eu diria que não estão presos politicamente, estão presos ilegalmente. Na minha concepção, há uma prisão ilegal. Presos ilegais por razões políticas? Não, por falta de observância dos critérios da audiência de custódia. Eu acho que não seriam por razões políticas. Não só. É uma questão legal mesmo. Mas eu queria falar, né, a respeito desse comentário. Mas no Brasil você não peca por falta de requisito da audiência de custódia. Pelo tráfico de droga, que é o crime, acho que é o crime mais abjeto, que mais encarquilha esse país. Por que é que, nesse caso, se permitiu a falta da garantia da audiência de custódia e de tudo que a cerca? É isso que me incomoda. Ô, Pavinato, a gente está vendo isso no STF, num marco para a história do Brasil, que foi o 8 de janeiro. Agora, imagina quantas pessoas estão presas nos presídios aí, esperando uma audiência, esperando, e não acontece. Nós estamos aqui com uma notícia, com um ato que aconteceu, que foi notícia no Brasil e no mundo, um ato que, que marcou a história do país, vai entrar nos livros de história isso. E esse erro do STF em não julgar e não ter audiência de custódia, em deixar essas pessoas presas por tanto tempo, também vai entrar nos livros de história. Agora, a esperança é que o STF corrija os rumos no julgamento. E você leu aqui a notícia de última hora, já sabe. Aqui a gente está vendo as prisões provisórias, né? Assim, a questão da audiência de custódia é um ponto de ilegalidade, não só isso, né? Eu vejo nesse caso várias ilegalidades. A falta de individualização da conduta criminosa, por exemplo, é uma delas. Né? Todo mundo está no mesmo balaio. Criminosos iguais, né? É uma questão também. Foi um concurso de o problema também que eu vejo relacionado à falta de defesa. Né? Não tem advogado junto. Os próprios critérios para a prisão preventiva. A gente precisa se lembrar, né? A gente tem uma banalização ferrenha o Estado não tem estrutura. Se ele não tem estrutura, ele não pode fazer.
Não pode É ser simples realizado. assim. Mas o que eu acho importante também a gente frisar é que, infelizmente, tantas ilegalidades e tantas inobservâncias das formalidades e legalidades acabam por minimizar os atos que foram sérios e que devem ser punidos. E isso eu acho muito preocupante, porque você tem, de fato, crimes, você tem vândalos que precisam ser, sim, punidos, mas da forma como manda o devido processo legal. E aí acaba minimizando, banaliza e minimiza, porque dá, querendo ou não, ensejo para que a gente fique discutindo, e aí daqui a pouco fala, bom, então vamos, até porque existe o fruto da árvore envenenada. Uma maçã podre anula todo o processo. Então é muito complicado, é até perigoso isso, é o Estado jogando contra ele mesmo. Então, Bia, mas eu acho que daí a gente pode cair numa sedução de fazer como essas pessoas mesmo faziam, que ele não tem garantia porque o crime é abjeto, porque o crime é desprezível. Vamos fazer porque então. Entendeu? Então a gente todo crime é desprezível. Todo crime é exatamente. A gente tá caindo numa esparrela nesse país que a gente não tá mais olhando para estupro, estelha. É porque assim, é um ato, ele tá lá no capítulo dos atos do crime contra a democracia. Crime é crime. Exato. A gente tá banalizando o mal. Exato. Na história, a banalização do mal, a gente sabe o que aconteceu. E são crimes. Inclusive, a gente estava discutindo as possibilidades, né, de crime impossível ou não. A gente tem que se lembrar que nestes crimes em específico, tentar já é o crime consumado, é uma exceção à regra, né? Porque, em regra, você tem que fazer todos os atos executórios, você tem que consumar, encerrar tudo que você precisa fazer para um crime para alcançar o resultado e ser um crime consumado. E só se você não conseguir terminar aqueles atos é que seria crime tentado. Neste caso, a própria lei, o artigo, o tipo penal, já é tentar aplicar um golpe de Estado. Então, são criminosos mesmo, se, claro, depois do processo todo, eles for haver provas que eles participaram de todos esses atos. E tem uma questão que eu acho importante, que a gente não colocou aqui, que é o seguinte, né? A preventiva, ela funciona para você evitar que as pessoas continuem perpetrando crime, né? Perpetrando violação contra a ordem pública. No caso específico, quando você pega todo mundo ali, acaba com a invasão, você não tem mais a condição de perpetrar o crime. Exato. Bastaria, por exemplo, afastar as pessoas, anotar o nome RG das pessoas. Se não tem condição ainda de fazer a audiência de custódia, né? Como você bem disse, Pavinato, tem que liberar. Se o Estado não tem condição de acompanhar e de processar a audiência de custódia de forma legal e razoável em termos da lei, ele tem que liberar as pessoas. Né? Que as pessoas chama depois para depoimento, é isso? Chama essas pessoas depois para um depoimento. Pessoas condenadas, trânsito e julgado, condenou. Quando ela vai para o semiaberto, quando não tem lugar para ir para o semiaberto, eles já dão um aberto, porque o Estado não tem onde pôr, então ele tem que mandar para o mais benéfico. Agora, e continua respondendo. Eu não posso chamar de prisão provisória política quando ela está eivada de tanta nulidade? Não, porque a ilegalidade não muda o tipo penal. Uma ilegalidade torna uma prisão ilegal. O tipo penal não, mas a preventividade, a figura da prisão preventiva. Não, o que você não o crime pelo qual ela é processada. Agora, dançando com você, Pavinato, o que você está colocando aqui faz sentido, né? Se a ilegalidade se dá por conta de pessoas que têm um pensamento político diferente das pessoas que ganharam as eleições, daria para você, de certa forma, defender que as pessoas estão sendo presas por conta da ilegalidade por serem de ideologias diferentes do Poder Executivo. Não, porque o André do RAP do PCC foi solto. Mas ele foi solto corretamente. Exato, a lei manda. Agora, por culpa do Ministério Público, inclusive, tá bom? Porque a cada 3 meses dessa prisão preventiva, o Ministério Público tem que ir lá e pedir a renovação, pedir se renova ou pede para liberar. Geralmente pede para renovar a prisão preventiva.